Estamos começando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a professora de História, Fabiana Cristina dos Santos. Fabiana, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar participando aí desse TV Atende, falando um pouquinho sobre os 300 anos de Minas Gerais. Eu que agradeço a oportunidade. Minas Gerais é um estado com muitas riquezas, estamos comemorando os seus 300 anos. Conta um pouquinho para a gente, quem está em casa, dessa história, como aconteceu e quando foi o processo de separação das capitania de São Paulo, que começou um pouco mais dessa origem, dessa história, né? Mas no final do século XVI, né? Quando os bandeirantes estavam indo, né, para o interior e descobriram o ouro aqui em Minas. Aí, a princípio, São Paulo achou que tinha o direito desse ouro. Mais para frente, tivemos até um embate ali, né, por conta dessa propriedade do ouro entre São Paulo e outros estados, que foi a Guerra dos Emboabas. A princípio, Minas ela foi agregada, né, ao estado de São Paulo e ficou uma capitania só, que era conhecida como São Paulo e Minas de Ouro. Com o passar aí de um ano, foi pouco tempo, Portugal percebeu que não era viável, não dava para controlar, porque ficou uma capitania muito grande, o território ficou muito extenso. E aí houve a separação, né, em 1720, há exatos 300 anos, que houve esse desmembramento. Aí ficou a capitania de São Paulo e Minas Gerais. E aí começa a nossa história. E é uma história muito bonita, né? E com o tempo o estado foi ganhando mais autonomia, né? Sim. As primeiras cidades mesmo, as primeiras vilas e cidades começaram através desse garimpo, né, onde se encontravam as minas. Ao redor dessas minas, ali próximo, surgiram os primeiros povoamentos, né, e posteriormente vilas e depois cidades. E aí vieram pessoas, né, de outros estados, a mão de obra utilizada era a mão de obra escrava, e com tudo isso foi construindo a identidade e a cultura de Minas, até mesmo na culinária, né, que foi lá daquela época que eles, no período do ciclo do ouro, existia agricultura, mas não era forte. A agricultura que existia aqui era para alimentar as pessoas daqui mesmo, não era comercializado, então era pouco. Até mesmo isso elevava o valor. A carne, a comida que eles comiam aqui era cara porque não se produzia. Porque na época eles estavam na corrida, né, atrás do ouro, tudo, então eles não se dedicavam a essa atividade. Só ficava mesmo, né, economicamente falando, a atividade econômica era somente mesmo o garimpo. E eles precisavam, né, as pessoas que trabalhavam ali, que faziam o serviço braçal e que faziam o transporte, né, desse ouro, eles precisavam ter uma alimentação forte, que desse energia e que fosse rápida e que também encontrasse os ingredientes aqui, né? Então foi aí que foi surgindo, né, o tutua mineira, o feijão tropeiro e as comidas mais fortes que nós temos aí, que são pratos típicos aqui de Minas até hoje, né? Que ganham aí destaque em qualquer lugar, né? O ouro foi o grande diferencial de Minas Gerais no início da sua história? Sim, até eu imagino que se não tivessem encontrado o ouro naquela época, eles teriam demorado mais para povoar Minas Gerais, porque foi assim, lógico, né, que os bandeirantes, as bandeiras e as entradas naquela época, eles estavam indo para o interior exatamente à procura disso. Primeiro, eles estavam atrás de indígenas para escravizar, era o foco principal, mas também aproveitavam para ver se encontravam vestígios, né, de metais preciosos, que era
o que eles mais buscavam naquela época. E acredito que se não houvesse, né, encontrado, Minas teria ficado um pouco mais de tempo aí sem o povoamento, né, digamos assim. Hoje existem cidades aí como que mantêm características e histórias de Minas Gerais. É importante preservar isso e usar isso como referência também? Sim, eu até coloquei aqui, né, para não me esquecer, nós temos algumas cidades aqui que surgiram bem lá no século XVIII, bem na época da corrida mesmo, da caça ao ouro, que ela é conhecida até hoje como a Rota do Ouro, que quem tiver a oportunidade é belíssimo. As cidades, né, da Rota do Ouro, elas guardam assim a história de Minas de uma maneira magnífica, né, que é bem preservado, bonito. Então, assim, vale a pena quem puder conhecer, né. Eu vou citar só algumas aqui, né, não estão todas aqui, mas Mariana, Ouro Preto, que na época se chamava Vila Rica, né, que foi uma das primeiras ali que foi fundada como cidade. Sabará, Diamantina, Tiradentes, Cerro, Congonhas, entre outras, né? Aí elas foram todas fundadas durante o ciclo do ouro. Você falou da questão da comida mineira, né, que ganha destaque, mas a gente também tem uma cultura muito forte, tem artistas muito fortes. Sim. Isso tudo envolve esse jeito mineiro de ser, né? Isso, e tudo isso leva o nome de Minas pelo mundo afora, né? Hoje, se você for em qualquer lugar fora daqui, né, nos grandes centros, você sempre vai passar por um restaurante que está lá, fogão a lenha, e embaixo está escrito a verdadeira comida de Minas, ou você vai passar cantinho de Minas. Então, por onde você for passando, você vai encontrar um pedacinho de Minas ali. E foi devido a isso, a culinária, a cultura mineira, né, que esse jeitinho mineiro de ser que se destaca, né? Você está conversando com uma pessoa, ou você recebe bem uma pessoa de outro estado, logo ela menciona isso, né? É o jeitinho de Minas, acolhedor e tudo. E tudo isso, né, toda essa cultura nossa, ela foi construída por vários povos, né? Nessa época, por exemplo, da colonização, foram muitas pessoas que vieram para cá. Religiosamente falando, até mesmo nessas cidades que eu mencionei, onde destaca-se muito a arte barroca, né? As construções barrocas, e que é muito forte a presença da Igreja Católica, né? Nas grandes construções das igrejas, que são igrejas imponentes, bonitas, né? Mas também, nessa mesma época, nós tínhamos aqui os escravos, que são de origem africana, que eles exerciam ali, né, viviam ali a sua religiosidade. E, com o tempo, foi fundida, né, teve uma fusão ali das crenças, uma mistura, que surge uma terceira religião, uma quarta religião ali. E tudo isso nós vivemos ainda hoje, né? Nós temos essa diversidade cultural. Então, foi muito importante tudo o que foi acontecendo, cada pessoa que chegou até aqui com a sua cultura, com o seu diferencial, para formar a identidade que temos hoje. 300 anos é uma data para lembrar da nossa história, ou você acha que ainda é uma data para a gente mudar muita coisa para os próximos 300 anos de Minas? Eu vou falar assim para você, que eu sou aquela mineira bem apaixonada assim por Minas. Minas, para mim, é lógico que a gente sabe que tem coisas a serem melhoradas. Sempre tem, né? Tem, claro. Mas também há coisas a serem comemoradas, porque chegamos até aqui. Nós viemos de um histórico aqui que, né, como eu mencionei, de exploração, né? Eles vieram para cá para explorar. O interesse era retirar o ouro e as pedras preciosas que foram encontradas aqui. Então, eles não enxergavam aqui um potencial.
Com o declínio, né, do ciclo do ouro, quando foi acabando, foi ficando extinto, houve aí então o início, né, de novas atividades. E agricultura, bovinocultura, né, foram agregadas aqui. E aí sim que eu entendo que Minas começou a progredir. Porque aí o interesse não estava mais em vir e retirar o metal precioso daqui e levar para outro lugar, onde os lucros ficavam em outros lugares, com outras pessoas. Não, aí sim que Minas começou a progredir, a evoluir. Foi através dessas novas atividades que foram surgindo, né? Por exemplo, a cafeicultura, né? Minas começou, né, introduziu aqui nas suas atividades a cafeicultura e hoje é a maior produtora de café, né? Então, é uma coisa assim que se destaca e é para se comemorar, eu penso. Lógico que para os 300 anos que vem pela frente, tem muita coisa aí que é para a moçada que está vindo pensar em melhorar para a gente, né? Para eles. Mas até nesse momento, hoje, eu penso que é para se comemorar. Mesmo com a pandemia, as escolas estão trabalhando 300 anos. Sim. Nós recebemos um PET comemorativo, que foi uma lástima nós estarmos trabalhando online. De forma remota, que se fosse presencial, foi um conteúdo muito gostoso de ser trabalhado, que trouxe assim, uma riqueza muito grande cultural, onde assim, foi gratificante trabalhar. E nós, a equipe pedagógica, montou uma força-tarefa, porque ao mesmo tempo que a escola estava trabalhando os PETs, né, normais, né, que era o PET 6, nós estávamos com esse PET comemorativo dos 300 anos e as outras atividades todas. Então, assim, como era um conteúdo muito amplo, nós dividimos por disciplina e cada professor foi ajudando ali dentro da sua matéria os alunos. E aí, os alunos precisavam escrever uma carta, né, contemplando ali o PET. Eles precisavam escrever essa carta e enviar, né, para a escola. Eles escreviam, tiravam fotos, enviavam, a gente corrigia. E foi um trabalho muito legal. A equipe do Coronel João Mosconi se uniu ali e nós conseguimos fazer isso. O que eu até uso o seu espaço aqui para agradecer e parabenizar as crianças, né, os nossos alunos, porque eu sei que não foi fácil, né, porque você estudar uma apostila pela tela do celular não é muito fácil, né? As letras é cansativo, é exaustivo, e eles conseguiram fazer esse estudo e junto, participando aí do PET 300, concluíram, escreveram cartas maravilhosas, lindíssimas, foi perfeito, deu tudo muito certo, foi muito interessante. Fabiana, queria agradecer a sua participação e até uma próxima oportunidade falando um pouquinho mais sobre a nossa história. Olha, quando você quiser, estou à disposição, eu que agradeço. E eu queria falar assim, só que Minas é muito bonita e esses 300 anos aí tem muita coisa para a gente aprender, entender e até entender o porquê que somos assim, né? Porque o nosso município também faz parte aí dos 300 anos, né? Temos as nossas festas comemorativas, assim como nos outros lugares, e é tudo muito bonito de se conhecer a nossa história. Obrigada. Conversamos na Sessão TV Atende com a professora de História, Fabiana Cristina dos Santos.